Nós terminamos na semana passada terminamos semana passada a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos começar, nas próximas semanas, uma nova série de exposições no Antigo Testamento agora, no livro do Eclesiastes. Mas antes de nós introduzirmos a nossa nova série de estudos e de reflexões expositivas, eu queria refletir num texto que falou ao meu coração e eu queria compartilhar com a igreja esta noite. Lucas 24, do verso 13 ao verso de número 35. Lucas 24, do 13 ao 35. Eu vou ler e os irmãos ouçam atentamente o que diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais disseram: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus venha falar ao nosso coração. Pai bondoso, a tua igreja está diante de ti nessa noite com um desejo sincero de ofertar a ti o culto que é devido, mas também de receber do Senhor a tua santa instrução. Ó Deus amado, através do teu Santo Espírito, vem iluminar nossa mente, vem iluminar o nosso coração, vem nos fazer compreender a tua palavra e sermos edificados pela tua palavra. Essa é a nossa oração, meu Pai. Fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Uma visita pastoral e uma queixa de uma irmã. Lá na cidade de Monteiro, certo dia meu antigo pastor foi fazer uma visita a uma senhorinha que havia na igreja, uma senhorinha muito conhecida pela igreja, pela maneira pela qual ela reclamava de tudo. Ela sempre reclamava. Ela acabou se tornando aquela senhorinha conhecida como a senhora encrenca. Se ela ia na igreja e o ventilador estivesse desligado, ela dizia: essa igreja está muito quente. E os diáconos ligavam o ventilador. Mas está muito forte o vento, está assanhando o meu cabelo. Domingo seguinte, ela sentava na frente e dizia: o som está muito alto.
está agoniando. Está muito alto esse som, está batendo demais. Se Rafael fosse baterista lá, dizer, esse menino bate demais. Semana seguinte, ela ia, sentava nos fundos da igreja e está muito distante esse som, está ruim aqui. Ela sempre reclamava, ela sempre encontrava um motivo para reclamar. Todos nós tínhamos apreço por ela, pela sua idade, pela história que ela tinha na cidade, mas também todo mundo tinha a mesma palavra na boca. A irmã fulana de tal é chata. De tudo ela reclama. E o pastor foi visitá-la, ela já com a idade avançada, mas com o velho costume de reclamar. E o pastor chegou juntamente com o presbítero para dar ceia, que ela estava impossibilitada. Ela morava vizinha à igreja, mas estava sem condições de ir para a igreja pelo avançar da idade. E o pastor ministrou a ceia, juntamente com o presbítero oraram, cantaram um hino. E lá para as tantas começaram a bater um papo e ela começou a fazer o quê? Reclamar da igreja. E quando ela começou a reclamar da igreja, ela foi mencionar um presbítero da igreja que pregava, mas que demorava demais, e falava e ninguém entendia e tudo mais. E o presbítero começou a ficar meio agoniado e o pastor ficou meio desajeitado, porque ela estava falando daquele presbítero que ela não havia conhecido. Foi um momento constrangedor, mas que depois tornou-se história para os irmãos rirem até hoje e lembrarem dessa situação. Qual o sentimento, qual a sensação de falar de alguém, de tratar sobre algo daquela pessoa, diante dela, porém, sem a reconhecer? No mínimo, constrangedor. É o que se passa agora, nesse exato momento, quando 2 dos discípulos estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, e começam a falar de Cristo. Só que, no percurso, o próprio Cristo se aproxima e questiona: de que é que vocês conversam? De que é que vocês falam? De que se trata esse assunto? Por que é que vocês estão tão perturbados? Aparentemente, aqui nos é apresentado uma certa inquietação deles. Não era um bate-papo comum. E eles então começam a falar de Jesus. Mas observe então, que é exatamente nesse percurso, nesse caminho que vai de Jerusalém até Emaús, que conforme o versículo 13 diz que é 60 estádios, isso dá cerca de 11 quilômetros de distância, que nós vamos encontrar um dos encontros mais transformadores e extraordinários que alguém poderia ter com o próprio Cristo. A semelhança dos críticos liberais que ainda hoje tentam negar a ressurreição de Cristo, já naquela época havia então a incredulidade a respeito da ressurreição de Cristo. Se os irmãos observarem, capítulo 24 começa falando do primeiro dia da semana, na alta madrugada, quando as mulheres vão levar homens e vão até o sepulcro e se deparam com aquela cena do sepulcro aberto, do túmulo vazio, apenas dos lençóis de linhos dobrados sobre o local onde Jesus foi colocado. Logo em seguida, versículo de número 9, diz que as mulheres saíram do túmulo e foram anunciar aos apóstolos que Jesus não estava mais ali, mas havia ressuscitado. Isso nos é dito que no versículo 11, essas palavras pareciam como um delírio. E diz o texto que não acreditaram nelas. Pois bem, a descrença ou a incredulidade foi tamanha que o versículo 13 nos apresenta eles saindo daquele local onde eles estavam, em Jerusalém, e se dirigindo a Emaús. De fato, a incredulidade deles permanecia viva no coração. Eles não acreditaram no relato. Eles não acreditaram no sepulcro vazio. Eles não acreditaram na ressurreição de Cristo. Eles abandonaram o ambiente onde eles estavam e se dirigiram a Emaús. Alguns vão argumentar que a ressurreição de Cristo ela é uma falácia. Vão dizer que ele não morreu, apenas desmaiou. Então, quando colocaram ele no sepulcro frio, ele recobrou as suas forças. Outros vão dizer que ele não ressuscitou, mas que os discípulos roubaram o seu corpo. E essa história circulou, inclusive, naquele tempo. As mulheres não viram seu túmulo, foram no túmulo errado. Essa é uma outra justificativa que é usada. Não, elas apenas erraram o túmulo. Provavelmente havia um túmulo novo que estava preparado para um novo defunto chegar. Elas pensavam que era o de Cristo, como ele foi sepultado no fim da tarde. Elas chegaram de madrugada, não havia luzes. Elas acabaram entrando no túmulo errado e disseram: ele não está mais lá, ele ressuscitou. Mas vão dizendo também que ele não ressuscitou porque ninguém ressuscita. Isso é milagre, milagre não existe. Assim dizem alguns críticos liberais e assim argumentavam muitos já naquela época.
Só que nós encontramos na Bíblia Sagrada incontestáveis fatos e menções à ressurreição de Cristo. Jesus Cristo apareceu várias vezes após a sua ressurreição. Ele apareceu a Maria Madalena, João vai nos apresentar isso. Ele apareceu às mulheres, o texto aqui nos apresenta isso. Ele apareceu a Pedro, apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús, apareceu aos apóstolos quando Tomé não estava em João 20, e depois, 8 dias depois, apareceu de novo quando Tomé estava lá no cenáculo. Apareceu aos 7 apóstolos no mar da Galileia quando estavam pescando. Apareceu a mais de 500 irmãos de uma única só vez, conforme diz a Bíblia. Apareceu a Tiago, apareceu a Paulo em Atos capítulo 9, apareceu a Estevão, mas também apareceu a João na ilha de Patmos, quando estava preso por causa da palavra do Senhor, ele viu a Cristo Jesus. Por causa dessa ressurreição, por causa desses fatos incontestáveis, nós cremos que a ressurreição de Cristo não foi uma cena, não foi uma história criada ao longo da história, mas foi um fato incontestável que os efeitos perduram até hoje. Por causa disso, então, esse encontro com Jesus, esse momento pós-ressurreição, com 2 discípulos incrédulos, vai nos apresentar agora um encontro para lá de transformador. E algumas razões pelas quais esse encontro se tornou transformador na vida deles, mas até hoje para a nossa vida também. Primeiro, por causa da presença de Cristo. Veja aqui, o versículo de número 15 diz que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, aqui é interessante, a razão pela qual Jesus se aproxima e pergunta, por que estás assim? Alguns podem até pensar, parece que cara intrometido, né? Não bate papo. Você já pensou nisso? Você vai conversando na rua com alguém, de repente uma pessoa chega, vocês estão conversando o quê? Que é isso, rapaz? Que coisa sem noção. Se bem que, de vez em quando, há pessoas sem noções, né? Eu acho que vocês devem conhecer assim. Eu já tive alguns vizinhos meio sem noção. Daqueles que quando você vai saindo de casa, vão na porta do seu carro e dizem, vocês vão para onde? Eu já tive vizinhos assim. Pessoas que de repente você está conversando com alguém, olhando uma coisa, chega, e aí, o que foi? Comprou? Foi? Vai vender? Está negociando? O que é? Há pessoas que não têm muita noção e gostam de se intrometer em serviços e em questões alheias. Aparentemente, a gente pode pensar, parece que aproximação foi essa para que Jesus chegue? Vocês estão falando sobre o quê? Mas observe que o texto vai nos apresentar que eles estavam conversando, mas não apenas conversando, eles discutiam. Era uma conversa acalorada. Eu não sei o tipo de discussão que se dava aqui, mas o fato é que a discussão, o que motivava a discussão era a conversa das mulheres. Eu não sei se eles estavam chateados com as mulheres, eu não sei se eles estavam chateados com o fato de terem seguido a Cristo durante um bom tempo e agora seu líder está morto. Eu não sei se eles estavam chateados porque alguns deram créditos, eles não, porque gerou uma divisão. Provavelmente aquela notícia trouxe muita divisão. O versículo número 11 diz que as palavras das mulheres pareciam um delírio. Pedro correu para ver, mas os outros começaram a duvidar, a questionar. O fato é que quando Jesus chega, diz a Bíblia Sagrada, versículo 15, ele mesmo se aproximou e ia com eles. Só que o verso 16 diz que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Uma coisa interessante é que na hora da raiva, da explosão, no calor das emoções, normalmente, a nossa mente não funciona como ela deveria funcionar. Então, a pior coisa que você pode fazer, por exemplo, é tomar uma decisão por impulso. Né? O impulso é um perigo para a nossa vida. É um perigo para a nossa vida. Vai numa loja, vai visitar a capital, de repente entra no grande supermercado, tem um vendedor dizendo, olha, eu vou liberar 5 cupons. Quem chegar primeiro ganha, quem chegar primeiro leva. Cuidado com o impulso. Ou então pegou uma briga, teve uma discussão com a mulher, com o marido, com o filho, com o patrão, com o irmão, com alguém, e já toma muito cuidado ao tomar a decisão na hora do calor das emoções. Nessa hora, a mente não responde e não serve para nada. Quando as emoções tomam conta, é melhor ficar quieto. Só que aqui, o fato deles não reconhecerem Jesus, além do fato de possivelmente estarem muito emocionados e naquela discussão acirrada,
havia, sobretudo, a incredulidade. Incredulidade. Incredulidade essa que é vista na vida do próprio Tomé. Lembra que depois Jesus aparece, logo após esse acontecimento aqui, verso 36 vai dizer que Jesus vai lá no cenáculo onde eles estavam reunidos, com as portas trancadas, com medo dos judeus, mesmo episódio que é narrado em João 20, se apresenta aos discípulos, todos os discípulos viram Jesus, e Jesus vai-se embora, desaparece outra vez. Tomé, que havia saído do culto, da reunião, chega e diz, que conversa é essa? Eu não acredito. Todo mundo diz, Tomé a gente viu, mas eu não creio. Tomé, nós vimos ele, mas eu não creio. Se eu não botar o dedo, eu não acredito. A incredulidade era o principal problema aqui. Esses dois homens, esses dois discípulos, alguns vão até dizer que era um casal, não sei. Apenas disse que eram dois discípulos. O fato é que eles estavam incrédulos. Eles não criam que Jesus havia ressuscitado. E os seus olhos estavam embaçados para ver nisso. Quando então, versículo 17, Jesus perguntou, o que é isso que vos preocupa? De que é que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Aquela situação avultosa, aquela agonia, aquele ímpeto da discussão, agora abre espaço para uma reflexão triste. Estavam brigando. É isso? Discutindo calorosamente. Aí Jesus faz um questionamento. Um questionamento de Cristo já faz com que eles parem e reflitam. E diz a Bíblia Sagrada que eles não apenas pararam, mas pararam entristecidos por causa daquela situação. Observe, irmãos, que Emaús ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam se distanciando dos apóstolos. Eles estavam cegos para ver o milagre que aconteceu. O verso 16 nos apresenta isso. Eles estavam preocupados porque eles haviam colocado esperança em Cristo. Verso 17, especialmente versículo 18, Cleópatas vai tomar a palavra, vai dizer, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias. Eles estavam frustrados. Nós seguimos, nós caminhamos com ele, mas agora acabou-se. O verso 22... 21 e 22 vai nos apresentar o tamanho da incredulidade deles. Quando diz assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, nada aconteceu. Nada aconteceu. É verdade, verso 22, algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Veja como agora eles tratam a declaração das mulheres. As mulheres estão vendo um anjo. Estão vendo um anjo. Achando que ele ressuscitou. Incrédulos. O relatório das mulheres não foi suficiente para eles. Só que a presença de Cristo começa a fazer toda a diferença. Porque agora, versículo 25, vai nos apresentar Jesus agora ensinando a eles. A sua presença ensina. O seu jeito ensina. Mateus capítulo 11, naquele texto que a gente tanto lê para os descrentes, especialmente em culto evangelístico, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso de espírito. Esse Cristo agora está em um diálogo com esses homens. E quando Jesus toma a palavra, o seu ensino, a maneira pela qual agora Jesus ouve o que eles dizem, mas agora a maneira que Jesus apresenta a realidade dos fatos, começa a gerar um sentimento diferente. Antes eles estavam entristecidos, mas agora eles estão numa expectativa para ver o que vem pela frente. E o texto vai nos dizer então o seguinte: porventura, verso 26, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começa agora a fazer um verdadeiro sermão expositivo, mas não apenas expositivo de um texto. Ele vai expor
como que a sua presença e como que as profecias a respeito dele estão presentes em toda a Escritura. Começando por Moisés. E olhe, quando fala começando por Moisés, não entenda você começando por esse do capítulo 20, tá? Porque o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, Deuteronômio, Números, Levíticos, também foi escrito por Moisés. Então é toda a lei, não apenas os 10 mandamentos, mas o conjunto, o grupo de 5 livros que são chamados de lei, de Torá. O Senhor começa por lá, apresentando como já no princípio a Bíblia apresentava a ele. É um sermão de fato cristocêntrico. Por causa disso então, ou a partir disso então, Jesus começa ali apresentando que eles tinham um problema com a Escritura Sagrada, porque não conheciam a Escritura. Jesus então diz o seguinte, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunhas o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Só que o versículo 25 vai dizer que Jesus chama eles de nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Eles ouviram as profecias, eles até conheciam um pouco o Antigo Testamento, mas eram nécios. O coração era tardio para compreender, era frio demais para ser aquecido pela boa nova, pela boa notícia, pela profecia de um remidor, de um resgatador, daquele que traria redenção para Israel, não apenas para Israel, mas para todos os povos. O profeta Osés vai dizer que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O próprio Cristo, na sua palavra, vai nos dizer que nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem também o poder de Deus. E aqui ele começa então a apresentar aqueles 2 discípulos, o que de fato a Bíblia Sagrada fala sobre ele. A Bíblia inteira, apresentando a Cristo. E agora o próprio Cristo dizendo, olha, vocês lembram daquele texto lá? Pois bem, ele falava de mim. Lembra daquela passagem de Davi? Olha, ele falava de mim. Jesus não foi dizendo isso, ele foi aplicando as passagens do Antigo Testamento ao Cristo. Só depois ele vai dizer, pois bem, esse aí sou eu. E ele vai apresentando. A palavra de Deus vai sendo ensinada. Aí verso 29 diz assim, 28 e 29. Quando se aproximavam da aldeia, vamos fazer as contas aqui, tá bom, irmãos? Diz o versículo 13, que eles estavam distantes de Jerusalém, 60 estádios. Versículo 28, eles estão se aproximando da aldeia. Então, venhamos que do versículo de número 17, que Jesus faz o questionamento, até o versículo 29, eles andaram 11 quilômetros a pé. É uma andada boa. Não sei se você já andou isso, mas é uma andada boa. De pé, caminhando, não estou falando de maratona, não é corrida, tá? Aquele negócio que hoje em dia tem, né? Pink rum, não sei o que rum, marrom rum, tem, né? Tem um rum hoje em dia de correr. Era andando, conversando, pararam entristecidos. Era uma conversa e era uma caminhada normal. Coloque-se aí algumas horas nesse longo percurso até Emaús. Jesus, então, faz passagem, faz menção de passar adiante. Só que aí, verso 29, diz o texto que eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Você sabe que é a ideia de constranger? Alguém vai na sua casa, ou você vai na casa de alguém, e você tem uma certa pressa, mas a pessoa diz, não, você não vai embora agora não. Vai nada, agora não. Eu preparei um café. Eu preparei isso, eu fiz aquilo. Nós sabemos muito bem como é isso, né? Nós somos de interior, graças a Deus, a gente é caloroso com respeito a isso. Não, não vai agora não, senta para cá, vamos, tá só começando. Às vezes eu digo lá em casa, né? À noite tem uma criança, não tem pressa não. Né? Quando os irmãos vão lá em casa, às vezes, sabe? A gente se reúne, meu Deus, se é 1, 2 da manhã, a gente vira noite direto aqui. Quando se reúne, a gente vira noite. Não tem pressa não. Mas às vezes você está apressado e a pessoa está insistindo. Você não é para não, mas fica, não, mas, pelo amor de Deus, constrangeram. A ideia é que eles ficaram insistindo com Jesus para que ele não fosse. E o verso de número 29 vai dizer que ele entrou para ficar com eles. E nesse momento Jesus entra naquela casa, naquele momento, uma terceira coisa vai agora acontecer. Porque a presença de Cristo já traz uma grande transformação naquele embate, naquela discussão, para uma reflexão. O ensino de Cristo faz com que eles agora atentem às palavras do Senhor e certamente aquela longa caminhada tornou-se até curta.
E quando eles menos deram conta, já estavam em Emaús. Mas eles não queriam que Jesus fosse embora. Porque estava bom na presença de Cristo. Não há nada mais gostoso, não há nada mais satisfatório do que nós bebermos da própria fonte. Eu fiquei pensando nesse canto que a gente acabou de cantar aqui, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Irmãos, lembre dos seus primeiros dias, meses e o seu primeiro ano como convertido. Será que você tem o mesmo fervor daquele tempo hoje? Como é que nós, quando conhecemos ao Senhor e fomos convertidos ao Evangelho de Cristo, nos comportávamos? A gente não perdia culto. A gente queria ler Bíblia. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de achar Bíblia na minha cidade, não tinha. Na internet era mais fraco. Meu sonho era ter uma Bíbliazinha pequenininha. No telefone naquele tempo era lanterninha, não tinha Bíblia no telefone. Tinha uma Bíblia pequena para me colocar no bolso, para que para onde eu fosse eu pudesse ficar lendo. Daí um dia eu ganhei uma Bíblia dessa. Meu Deus do céu, foi a maior alegria da minha vida. Porque em todo canto que eu ia, que eu parava, eu puxava. De um lado tinha a carteira, mas do outro lado estava a Bíblia. Aí eu lendo aqui, querendo aprender. Todo novo convertido é assim. Eu quero evangelizar. Eu quero participar. Vai ter oração, eu vou. Vai ter culto. Mas por que acaba tão cedo o culto? Não podia demorar mais. Não podia fazer mais. Lembre do seu primeiro amor, do seu primeiro encontro, do seu primeiro momento. A sua oração, o seu louvor, a maneira pela qual você desejava chegar ao horário do culto. Lembre disso. Lembre disso. A presença do Senhor que traz alegria para a nossa vida. E o Salmo 16 vai dizer isso, que na presença do Senhor há alegria, há delícias perpetuamente. Agora, o que é que aconteceu nesse percurso que nós perdemos esse prazer? O que é que aconteceu nessa caminhada que nós perdemos esse gosto? E o culto, ao invés de ser algo desejável por nós, tornou-se algo cansativo, pesado, é difícil. Está frio, hoje está quente, eu estou indisposto, eu estou com dor no dedo, eu peguei um resfriado, eu estou com uma dorzinha leve de cabeça. O que é que aconteceu nesse percurso? Que a gente mudou completamente a prioridade, o anelo, o desejo, o anseio. Frieza espiritual com certeza é uma das coisas. Mas uma outra característica, certamente, é a maneira pela qual a nossa visão está muito contaminada por coisas desse mundo. Mas é quando a presença de Jesus Cristo chega, é quando ele começa a ensinar, que o coração começa a arder. Aí veja que coisa interessante quando o texto vai dizer então, que Jesus entra e agora está na casa. E o verso 30 diz que aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Jesus não apenas estava presente na caminhada, não apenas ensinou a eles durante a caminhada, mas agora está presente em uma comunhão interna, íntima. Sentar-se à mesa é um ato de comunhão. Sentar-se à mesa é um ato de celebração. Por isso que quando nós expomos a mesa do Senhor e convocamos o povo de Deus para vir participar, não é um culto qualquer. Não é uma celebração qualquer. É a presença de Cristo que nós anunciamos. É a certeza de que Ele está em nós, no nosso meio, aqui, presente, assistindo essa celebração, recebendo essa celebração e nos edificando com a sua santa e extraordinária presença. Não é uma celebração comum, é o próprio Cristo. E Ele está presente naquela mesa, naquela casa. E diz o texto, versículo 31, que então se lhe abriram os olhos. Mas aí vem a pergunta. O que é que aconteceu? Que do versículo 17 até o versículo 30, eles não reconheceram Jesus. Esse caminho todinho. Tanto tempo Jesus ensinando, conversando, mostrando. Jesus entrou na casa, se sentou, esperou chegar a refeição na mesa, mas na hora que ele vai partir o pão é que eles... É Jesus. Eu penso, irmãos, que talvez Jesus tivesse um jeito diferente de partir o pão. Eu penso que ele tinha um jeito diferente. Você que é nordestino como eu e que é fã número 1 de cuscuz sabe que cuscuz é uma coisa nacional na casa do brasileiro, sobretudo do nordestino. Todo nordestino deve saber fazer cuscuz. Mas nem todo mundo faz cuscuz direito. Tem gente que bota água demais e fica solado.
Tem gente que não bota água suficiente, fica seco. Tem gente que embola, parece um 40. Tem gente que não bota sal. É um prato comum. Está na nossa mesa, mas nem todo mundo que é nordestino sabe fazer. Tem gente que sabe fazer diferente. Tem gente que colhe o milho, coloca na água, passa no ralo, prepara, umedece na porção certa, passa na peneira, coloca num paninho, na panela de barro, no fogão de lenha. O cheiro é outro. Deu vontade, né? Pelo amor de Deus, se controle. Daqui a pouco tem um café da comunhão. Nem todo mundo faz do mesmo jeito. A maneira pela qual Jesus parte esse pão é diferente. Não apenas pelo seu jeitinho de partir, mas pelo poder que havia nas suas mãos, porque o Evangelho nos apresenta que um dia, quando uma grande multidão estava com fome, ele multiplicou pães e peixes, e o povo comeu e sobrou. A Bíblia também nos apresenta que quando num casamento faltou vinho, ele pegou água e transformou essa água em vinho. Disseram, por que deixar o melhor vinho para o final da festa? O jeito de Jesus preparar as coisas é totalmente diferente. E as suas mãos poderosas, quando pousam sobre algo e sobre alguém, algo extraordinário acontece. E é o que acontece aqui nesse momento. Nessa hora, nesse exato momento, eles abriram ou tiveram seus olhos abertos e viram é Jesus. É ele partiu o pão naquele dia, Mateus capítulo 26, foi exatamente assim, é ele. Diz o texto então que ele desapareceu. Que frustração. Essa viagem todinha, esse percurso todinho, na hora que ele reparte o pão, que eles agora têm um coração elevado a um ânimo, a um êxtase, Jesus desaparece. Mas é aqui então que nós vamos aprender algumas das lições mais preciosas desse encontro transformador. Porque esse encontro transformador produziu imediatamente a restauração deles. Verso 22, vejam a reflexão que eles fizeram. Outrora eles pararam entristecidos, mas agora estavam conversando. Vamos fazer esse exercício aqui. O versículo de número... cadê meu Jesus do céu? De número 15, diz que eles conversavam e discutiam. O verso de número 32, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Veja que mudança na conversa. A conversa lá de trás era briga, era discussão, era acalorada. Mas agora é uma conversa de reflexão. Aonde Jesus entra, aonde Jesus se faz presente, até mesmo a nossa conversa se torna diferente. A gente deixa de se preocupar com futilidade. A gente deixa de brigar por bobagem. A gente deixa de perder o nosso tempo com coisas inúteis e passa a ter agora uma conversa sábia, piedosa, santa, edificante, que leva à reflexão. Coisa boa é você sentar-se ao lado de alguém que parece com Cristo e à medida que você caminha com essa pessoa, você aprende mais de Cristo do que daquela pessoa. Mas terrível coisa é você sentar-se alguém ou ao lado de alguém que não parece em nada com Cristo. E quando você se afasta daquela pessoa, você só pensa no que ela faz, no que ela é, do jeito forte que aquela pessoa tem, mas de nada de Cristo você absorve. Quando Cristo entra, quando Cristo transforma, até mesmo a nossa conversa ela é totalmente diferente. Talvez uma das lições que a gente já deva aprender aqui seja exatamente essa. E se temos nós a presença de Cristo em nossa vida, nós deveríamos mudar o conteúdo das nossas conversas. Parar de falar futilidade. Parar de tratar de vaidade. Parar de tratar apenas de coisas financeiras e coisas desse mundo. E falarmos da maior riqueza que nós já recebemos. Não é possível que na casa de um crente, que na reunião de pessoas que se dizem crente, que em um ambiente onde tenha crente, se fale sobre tudo, menos sobre Jesus. Infelizmente isso acontece. Mas quando Jesus entra, é diferente. Houve restauração. Mas o verso 33 nos apresenta também agora uma nova motivação. Eles estavam entristecidos, pararam entristecidos. Verso 33 diz que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Irmãos, isso são coisas que acontecem que somente a motivação de quem teve o encontro transformador vai fazer. Duas coisas acontecem
nesse mesmo sentido aqui. Eles que haviam acabado de chegar no seu destino final, retornaram disso imediatamente. Uma longa viagem dessa, 11 quilômetros de pé, não é brincadeira não, rapaz. 11 quilômetros é 11 quilômetros. Não é 1000 metros, não é 11 quilômetros. Imediatamente já estava à noite, fim da tarde, início da noite. Eles pegaram o caminho de volta. A mesma coisa acontece com Pedro. Se você ler o relato de João capítulo 20, tem uma coisa muito curiosa que vai acontecer com Pedro. Pedro foi pescar e todo pescador naquele tempo tirava as roupas para começar a puxar as redes, porque senão se molhava tudo. Naquele tempo não tinha tanta roupa como a gente tem hoje não, irmãos. Só que aí, lá em João capítulo 20, quando Jesus chega diante do mar, que fala, diz, olha, joguem as redes desse lado, que eles puxam os peixes, e diz a Bíblia Sagrada que a rede veio com 152 grandes peixes. Qual é a primeira pessoa que dá um grito assim, que diz, é Jesus? Pedro. É o mestre. Aí Pedro estava nu, tirando as redes, colocou o calção, botou a roupa e mergulhou na água, saiu nadando para encontrar com Jesus. Lê o relato de João, você vai perceber exatamente. Quem já viu um negócio desse? O cara estava pescando para não molhar a roupa, pelado. Aí quando ele se deparou que era Jesus, vestiu a roupa e pulou na água. São coisas que nos apresentam pequenos atos, pequenos relatos, que na leitura pode parecer um detalhe, mas que mostra agora a motivação de querer buscar fazer a vontade do Senhor. Pedro corre até Cristo. Esses homens agora retornam até Jerusalém para contar o que haviam visto, o que havia acontecido. Restauração, comunhão, motivação, agora passa a fazer parte da vida daqueles homens. E aí, nós vamos perceber que estava tudo errado. Tudo estava errado. Em uma semana o Messias foi recebido como um novo libertador de Israel. Depois estava morto. Os discípulos estavam caminhando para Emaús, lugar errado, fora de Jerusalém, aguardando uma redenção errada, a redenção apenas de Israel. Muitos ainda estavam reunidos, mas eles estavam negando o fato de que Jesus ressuscitou. Perceba, toda a condução dos discípulos estava errada. Tudo estava errado. Havia falta de fé, havia incredulidade, havia desprezo para com as mulheres. A direção que eles tomaram por causa da incredulidade foi uma direção totalmente errada. Mas, irmãos, Jesus sempre tem a solução para corações feridos, para olhos cegos e para pés que estão trôpegos. Eles precisavam de companhia. Jesus estava lá. Precisavam desabafar. Jesus o viu. Precisavam conhecer melhor a Escritura. Jesus ensinou. Precisavam entender que Deus trabalha na história. Jesus mostrou como que o plano de salvação, ao longo da história, apontava para ele. Precisavam aceitar a soberania de Deus. E ele disse que era necessário que essas coisas acontecessem para se cumprir a Escritura. Precisavam convidar Jesus para ficar. E ele fez-se presente. Não foi embora. Distante de todos os demais discípulos, aqueles dois precisavam de comunhão. E Jesus se tornou o hóspede por excelência, que não foi acolhido, mas que agora acolheu a eles e, participando daquela mesa, tornou-se o principal anfitrião. Estavam cegos. Jesus abriu os olhos. Estavam com o coração gelado. Diz o versículo 32 que o seu coração agora ardeu. Eita, quando ele falava, o nosso coração ardia. Eles estavam totalmente incrédulos, mas agora estão com uma fé tão grande que estão dispostos a voltar e dizer: Ele vive, Ele ressuscitou, Ele esteve conosco, Ele é real e o seu poder foi manifestado na ressurreição. Veja, quando andando com Cristo, quando conversando com Cristo, quando participando da comunhão com Cristo, eles se depararam que precisavam ter uma comunhão melhor com Ele. Lembra do que Jó disse? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez, irmãos, a razão pela qual nós vivamos uma frieza espiritual é porque a nossa fé tem sido apenas de conhecimento. Nós conhecemos o Senhor de ouvir falar, mas é preciso que com os nossos próprios olhos nós o vejamos. Mas como, pastor? Será que ele vai fazer uma revelação sobrenatural durante a madrugada no meu quarto? Não necessariamente.
mas a sua própria palavra apresenta quem ele é. E Cristo, quando vai falar dele, ele não vai encontrar outra coisa. Ele vai apenas para a Bíblia e vai dizer, veja, tudo que foi escrito fala de mim. Olhe lá, veja lá, olhe os profetas, olhe Moisés, tudo apontava para mim. E a pergunta que eu faço a todos nós nessa noite é pelo que o nosso coração tem ardido. Verso 32 diz que o coração deles ardiam ao ouvir as palavras de Jesus. Pelo que, irmãos, o nosso coração tem ardido? Muitas vezes tem ardido pelo entretenimento, por uma viagem, por passeios, por banquetes, por uma série na TV, e a gente vira à noite, e a gente corre para assistir, por um filme que vai ser lanchado, pelo jogo que vai passar, a gente não pode perder. Agora vai começar a eleição, eu não posso perder a oportunidade de pegar na mão do político, do governador, do presidente, do candidato, não sei de quê. A gente tem uma motivação para adesivar carro, para gastar combustível, para estragar a buzina da moto, estragar o cano-escape da moto. É uma motivação maluca de ir para a rua, para gritar, para dizer, esse é o melhor. Nosso coração arde, mas não tem ardido por Cristo. Não tem ardido por Cristo. Seu coração arde para se encher de coisas que o mundo oferece, mas quando chega o dia de você banquetear-se da presença de Deus, você arruma uma desculpa, você arruma uma saída, você não tem motivação, você está com um problema pessoal e se a gente está com um problema pessoal, né, a gente resolve no travesseiro. Eu creio que não, né? Eu creio que se resolve aos pés da cruz, na presença do Senhor. Eu estou meio chateado, nosso coração tem ardido por tantas coisas, menos por Cristo. E hoje à noite, esse texto nos apresenta como que o encontro com Cristo deveria produzir em nós um coração ardendo em chama, em desejo pela sua presença, por estar com Ele, por se alegrar com a palavra dele, por estar ouvindo da sua própria boca a sua voz, a sua palavra. Que nessa noite, irmãos, nós possamos nos deparar não apenas com a história de 2 discípulos que tiveram uma experiência com Cristo, mas que todos nós possamos viver essa experiência voltando ao nosso primeiro amor, para que tudo aquilo que hoje a gente muitas vezes considera como prioridade se torne secundário diante da nossa prioridade, que é Cristo. Buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não podem ser, talvez seja, as demais coisas serão acrescentadas. Só que a gente inverte demais. A gente inverte demais. A gente vive 30, 40, 50 anos da nossa vida sem um carro, por exemplo. Aí Deus graciosamente nos dá um carro. Só que aí de repente chega um domingo à noite que seu carro furou o pneu. Aí você assim, eu não posso ir para a igreja porque o carro furou o pneu. Você passou 40 anos indo de pé. Aí agora porque furou o pneu você não pode ir. Você vive a sua vida inteira sem uma condição, sem um luxo a mais, sem aquele detalhe a mais, sem aquela casa sonhada. Aí agora você conseguiu, agora que você conseguiu, eu não posso mais ter o tempo de estar na casa do Senhor. Quantas pessoas ao longo da história da igreja, em toda a igreja que a gente vai, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos pedindo oração, eu preciso de uma porta de emprego, Jesus, Senhor, abre as portas, Senhor, me abençoa, Senhor, o negócio está difícil, meu pai, não veio, é culto de oração, e é culto de doutrina, e é louvor, e é tal, e é reunião, aí Jesus concede. Aí o que o indivíduo diz? Deus, o Senhor sabe que agora eu não posso. Nós trocamos a fonte de água da vida por cisternas rotas que não retêm água. É hora de nós voltarmos ao primeiro amor. Porque quando Cristo, que transformou a nossa vida, nos encontrou, nos resgatou da sarjeta que todos nós estávamos e nos trouxe até aqui, nós vimos a diferença. E por que é que hoje nós não valorizamos o convite da graça e a bênção que Ele nos concedeu? Experimente hoje um encontro com Cristo, de verdade, não só de conhecimento, mas de alma, de coração. Ele deseja entrar na nossa casa, ceiar conosco, se fazer presente, transformar a nossa vida por completo. Deus aplique sua palavra no nosso coração e que nós possamos ansiar isso. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse instante. Ó Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado
concedida a cada um de nós. Não somos merecedores. Não merecemos absolutamente nada. E o Senhor nos deu mais do que nós merecemos, nos deu tudo a entregar o seu próprio Filho em nosso lugar. Que essa noite, meu Pai, tenhamos um encontro transformador contigo, com a tua santa presença. Que possamos experimentar da tua presença no partir do pão, na comunhão desta noite, mas também no nosso dia a dia, em nossa casa. Que nosso coração queime desejando a tua presença e que a nossa vida reflita o amor que nós temos para contigo. Que possamos te buscar, que possamos te amar, que possamos te priorizar acima de tudo, de todos, de qualquer coisa, para o louvor da tua glória. Aplica, fala, resolve as questões no coração de cada um que o Senhor mesmo sabe. Em nome de Cristo nós fazemos isso e oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus.